Bom dia. Bom dia, Murilo. Já está aí, Catão? Isso aí, né? Bom dia. Bom dia. E aí, tudo certinho? Vocês já tiveram várias aulas hoje, né? Nós tivemos... Kita, Oi. você pode se aproximar um pouquinho mais do microfone? Fazer o quê, Murilo? Se aproximar um pouquinho mais do microfone, porque Pela- mesmo com som no máximo eu não consigo te escutar direito. Ah, é? Então espera aí que eu vou chamar meu neto para me ajudar. Viu? É aí. Ei, meu fone tá lá. Você vai lá pegar? Vou. Murilo, eu vou colocar um fone para melhorar o negócio, tá bom? Kevin já Tá está bom. aí. Tá, vamos começando devagarinho, enquanto vem o meu fone aqui, tá bom? Cadê? Tá com problema aqui. Murilo, tá me ouvindo agora? Tô. Melhorou um pouquinho? Sim. Aparecendo no Silvio Santos. Então tá. O assunto de hoje nosso vai ser coesão sequencial. Nós já está lá no nosso material, né, tanto do pré quanto do terceiro ano, nós temos esse assunto. E aí, o que significa isso? Já na competência 4, né, a coesão faz parte da consequência 4, desculpa, da competência 4. Ah, você tem que ter um problema. Espera aí, deixa eu me ajeitar aqui. Parece que eu que não estou ouvindo direito. Aí, vamos lá, qualquer coisa vocês falam comigo, tá bom? Então, olha, quando a gente pensa na coesão, nós temos vários tipos de coesão, mas para nós interessa a sequencial e a referencial. No primeiro momento, nós vamos falar da sequencial. Agora, o que é essa? Qual a diferença? A sequencial é ela que vai dando aquilo que eu falo para vocês, a costura no texto, né? Que vai juntando as partes, oração com oração, período com período, parágrafo com parágrafo. Ela é o elemento responsável por essa conexão. E quando a gente fala de coesão referencial, é quando você se refere às palavras, né? A repetição, não perder a sequência de palavras, mas essa a gente vai deixar mais para frente, tá bom? Então, vamos começar. Eu peguei um exemplo aqui, enquanto eu estava dando a minha hora, né? Eu estava sentada aqui esperando, aí eu estava corrigindo redação. E aí, isso que eu vou mostrar para vocês é uma prática comum. Eu peguei um trecho de uma redação e é uma prática comum acontecer. Então, a pessoa vem falando, tal, aí chega lá no pedacinho, ela fala assim, sempre dever do Estado preservar responsavelmente, faltou uma vírgula aqui, eu nem tinha visto. Toda vez que vocês colocarem um adjunto adverbial, coloquem entre vírgulas para poder o leitor dar uma respirada, sendo dever do Estado preservar responsavelmente o mesmo.
Eu não gosto dessa palavra mesmo, mas se não tiver jeito, tudo bem, não é que ela esteja errada. Há gramáticos que dizem que esse pronome demonstrativo aqui, ele é pobre, sabe? Então, eu não lembro como é que estava lá. Acho que era meio ambiente, né? Sendo dever do Estado preservar responsavelmente o mesmo. Então, preservar responsavelmente. Entretanto, nota-se que o governo não faz seu papel crucial mediante a problemática abordada. Ocorrendo, agora aqui é que eu quero, gente, isso aqui é muito grave, ocorrendo inúmeras queimadas, desmatamentos, etc. Aí eu deixei aqui para mostrar para a aluna, por quê? Porque toda vez que você coloca um gerúndio, ocorrendo, falando, gritando, amando, sempre que você coloca um gerúndio, você não pode pontuar, porque o gerúndio dá a ideia de continuidade, é uma coisa contínua. Então, você não pode começar um período por gerúndio. Então, aqui, o certo seria, mediante a problemática abordada, vírgula. Se você quisesse colocar o ocorrendo, você ia colocar vírgula, ocorrendo, assim, né, que tinha a palavra assim, eu tirei, inúmeras queimadas. Mas poderia ser por consequência, ponto, ali, igual ela botou ponto, né? Por consequência, vê-se diariamente inúmeras queimadas, desmatamentos, a biopirataria, principalmente na Amazônia. Então, seria a vírgula aqui também. Então, viu, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso, porque eu vejo em muitas redações pontuar e começar o período com gerúndio. Pelo amor de Deus, gerúndio, pensa nisso. O gerúndio é a ideia de continuidade, então não pode ser pontuado e começar com ele. Ele é sempre continuação da frase anterior. Então, o nosso assunto é coesão sequencial e referencial. Bom, daí era só para chamar a atenção, né? Então, nós vamos falar que os aspectos avaliados na competência 4, tá? Eu não coloquei, né? Porque estava lá, avaliados deixa eu acertar logo, porque eu já mandei para vocês. Na competência 4, vai ser diz respeito à articulação lógica e formal entre as partes do texto. Então, é o que eu disse. É a relação de uma frase com a outra, de um período com o outro, de um período para o outro. Tá? Então, quando a gente fala articulação lógica, é isso daí. A organização textual exige que as frases, os parágrafos estabelecem, né? Mas estava lá no livro, eu peguei e voltava, entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Porque, às vezes, a falta de um conectivo, eu já até coloquei várias vezes em redações que eu corrijo, talvez algum de vocês aí que está me ouvindo, alguém que está me ouvindo, eu coloco, há um amontoado de ideias, você jogou, as ideias estão soltas, há um jogo de ideias, mas sem conexão. Então, porque ela tem de estabelecer uma relação entre as partes do texto, para que ele fique coerente, tá vendo? Então, conectivo, gente, é um elemento fundamental na produção textual. Como se eu já disse a vocês em sala de aula, o conectivo na redação é como se fosse aquelas partezinhas que ligam um cano, pensa numa instalação de água, né? Aí vão colocando cano, aí vai ter uma curva, vai colocar um joelho, vai ter outra curva, vai colocar outro joelho, o cano vai subir ou vai descer, eles vão colocar um Tzinho lá para sair para outro caminho, e assim vai fazendo, porque a instalação não é direta. A mesma coisa no texto. Ele não é direto, ele não é aquela coisa que você vai jogando como na linguagem oral, que você vai falando, né? Agora eu mesmo venho aqui em casa, nossa, como você fala? Então, porque às vezes a gente vai falando, e a gente não para.
pensar que o outro está já de saco cheio, ou que a gente não está fazendo uma ligação, porque a linguagem oral dá a oportunidade do interlocutor de falar para você. Você está falando muito, ou o que você está querendo dizer com isso? Ou dá uma pausa. Agora, o texto, não. Escrito, nós é que temos de ver isso. Né? Então, temos de fazer essa relação entre as partes do texto para garantir a sequenciação. Esse encadeamento pode ser expresso por conjunções, determinadas palavras, como a gente sabe lá no início de cada parágrafo, né? Em primeiro plano, em primeira análise. Vocês usam sempre um conectivo lá para começar cada parágrafo. E ele é necessário. Eu corrigi a redação essa semana e que a pessoa não coloca. Eu até coloquei observação. Você não está usando conectivo no início do parágrafo, ou mesmo no início dos períodos. Então, nós precisamos, né, disso, ó, as conjunções, determinadas palavras, preposições, a repetir conjunções aqui, né? Advérbios, como a colega colocou ali, responsavelmente, inicialmente, tá vendo? Principalmente, são as locuções adverbiais, então, no Brasil, no mundo, locuções adverbiais, então, são palavrinhas que nós usamos e elas são responsáveis pela coesão, são elas que vão garantir a coesão textual. O que eu coloquei aqui? Atenção, ó, cada parágrafo será composto de um período ou mais períodos também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relações ou relação anteriores. Opa, vou tirar relação anterior. Anteriores mesmo, porque ela tem que estar relacionada com outras palavras, com outros períodos, com outras ideias. Então, lembrando disso. E aí, aspectos relacionados à coesão nível 4. Quando é no nível 4, você garante seus 200 pontos. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Ou seja, não fica repetindo a mesma conjunção, não fica repetindo a mesma palavra, não fica repetindo o mesmo advérbio. Está vendo? Então, nós vimos que os advérbios, as preposições, as conjunções, as locuções adverbiais são elementos coesivos. E aí você tem que diversificar. Ah, já coloquei o mas, porém, todavia, contudo, entretanto, embora, apesar de. Ah, já coloquei diariamente, vou colocar odiernamente. E por falar em odiernamente, não se deve começar em parágrafo por ela. Por quê? Porque você coloca odiernamente, você vai falar diariamente. Tá, então, o primeiro parágrafo já começar assim? Não, tá? Então, comecemos sempre com em primeiro plano, em primeira análise, em primeiro lugar, inicialmente. Vamos falar da importância da menos essas palavrinhas mais que dão ideia de uma coisa muito, muito momentânea. É igual você começar, como é que o povo começava antigamente? Hoje em dia, acredita-se que as mulheres sejam violentadas pelo homem. Por que fala que a gente não deve começar com hoje em dia? Porque dá a impressão de que antigamente não era assim. Toda vez que você usa a palavra hoje em dia, você está trazendo o problema só para o tempo presente. É como se ele fosse uma exclusividade do tempo presente. É igual a pandemia, né? Se a gente vai falar, hoje em dia, essa pandemia, como se fosse única, não tivesse havido outra pandemia no mundo, tá? A gente pode usar atualmente ou atual? Olha, você pode usar se você estiver fazendo um paralelo. Porque, por exemplo, você fala bem assim, ó, as mulheres, a violência contra a mulher é uma constante, atualmente isso tem aumentado de forma expressiva. Está vendo, Murilo?
É Você desse jeito usa... que é dúvida. Ela só Então, podia usar desse jeito aí. aí está certíssimo, não tem problema. Aí, com Tá certo, né? certeza. Aham, porque você fez, já houve, mas agora está tendo também. Ou, por exemplo, Entendi. só para sarampo. Sarampo, a febre amarela já foi erradicada, o sarampo também, né? Então tá. Mas pô, atualmente são constantes os casos de sarampo. Então, tá vendo? Então, é isso que você disse mesmo. Então, 200 pontos. 160. Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Então, mas, tá vendo? Você pode colocar um que não é inadequado. Se você colocou um inadequado, como a troca aí de contudo, colocar um portanto, esse daí que você coloca hoje em dia, como se fosse exclusivo do tempo presente, no passado não tivesse acontecido, quando você começa lá, igual eu já falei para você que não existe a palavra primeiramente. Alguém pode passar por cima e não enxergar, mas alguém pode enxergar. Então, você usou um conectivo inadequado. Aí você já vai perder ponto. É nesse sentido, tá bom? Bom, quando você vai perder mais 40 pontos, articula as partes do texto de forma mediana, quer dizer, aquela coisinha boba, simplória, né, que todo mundo fala, e aí é quando você fica usando aí hoje em dia, atualmente, contemporaneidade, usa odiernamente, mas também não vamos abusar disso daí, né? Com inadequações, vai usar alguma lá que está errada, apresentando pouca diversidade ou pouca diversificação de recursos coesivos. Tá vendo? Então, você vai ficar repetindo o que, vai ficar repetindo o de, vai ficar repetindo o mas, o porém. Então, você vai ficar repetindo palavras. Aí, você já vai para 120 pontos. Porque, tá vendo? Articula parte do texto de forma mediana, bem comum, apresenta erros e ainda apresenta um repertório, vamos falar, pobre, pouca diversificação. Então, vai tirar 120. 80, articula as partes do texto de forma insuficiente. Aí é quando você não coloca o início de cada parágrafo. Além disso, ademais, convém lembrar ainda, o segundo parágrafo do desenvolvimento não pode vir sem um articulador. Mas de jeito nenhum, porque senão vão ficar 2 parágrafos sem ligação. É essa palavrinha ainda, também, além disso, são palavrinhas de costura. Então, você é obrigado a colocar a mesma coisa lá dentro do texto. Depois eu vou colocar um exemplo, né? Repertório limitado, já falei, quando eles falam limitado, é a repetição. Opa! E 40 pontos. Articula as partes do texto de forma precária, usa lá uma vez ou outra, e não se lembra de colocar, né? Ou acha que não precisa, e aí o texto vai ficar fraquinho daqui. E 0, quando você não articula nada, só vai jogando as ideias, como se fosse um amontoado de coisas que você vai colocando uma sobre a outra, sem nenhuma ligação, tá? Ei, Luana, tudo bem? Agora, para estabelecer essa relação, né, entre as palavras, entre as orações e entre os parágrafos, há 2 tipos de coesão, a sequencial e a referencial. Como eu já disse, nosso assunto hoje é referencial. Bom, a coesão não é somente a ocorrência de elementos da língua presente no texto. Ela se relaciona também com a coerência, porque se você coloca um conectivo errado, o texto vai ficar incoerente. Eu falo, por exemplo, não chove, não chove há vários dias. Entretanto, vai faltar água. Olha bem, não chove há vários dias, entretanto, vai faltar água.
Quer dizer, o entretanto deixou o meu texto incoerente. Pô, se não chove há vários dias, a lógica é faltar água. Tá vendo? Então, quando eu coloquei entretanto, além de eu ter tido um problema de coesão, eu tive um problema de coerência. O certo seria, não chove há vários dias, por isso, portanto, vai faltar água. Então, aí o texto ficaria coerente. Agora, o entretanto vai ficar incoerente. Bom, dentre os tipos de coerência, temos a sintática, né? Que ela se refere a quê? Tá vendo, pessoal? Regência verbal. Quando você usa lá visando, geralmente vocês usam na conclusão, né? Quem usa, usa na conclusão. É preciso que haja investimentos na educação visando a melhoria da estrutura das escolas, da formação do professor, visar no sentido de objetivar, é transitivo indireto. Aí, se você não coloca crase, você vai mudar o texto e vai deixá-lo incoerente, porque sem a crase vai ser no sentido de fazer pontaria, de dar visto, tá vendo? E não é isso. Por isso, quando vocês erram um acento indicativo da crase, você erra muito. Olha esse exemplo, ó. Ele escrevia a Machado de Assis. Se eu coloco ele escrevia Machado de Assis sem a crase, vai ser que ele mandava carta para Machado de Assis. Se eu coloco a crase, vai ser ele está seguindo o modelo de Machado de Assis, tá vendo? Semelhante a Machado de Assis. Então, uma crase, ela faz uma diferença enorme na frase. E aí, se você não coloca, você tem problema de coerência e de coesão. Bom, então, a sintática, referência, regência verbal, ordem das palavras, né? Que às vezes você muda a ordem das palavras, aí falta uma vírgula, aí vai dar problema. Concordâncias inadequadas, não faz a concordância correta, e afeta também a falta de sentido, né? Bom, a coesão sequencial é um recurso que colabora com a evolução do texto. Ó, você pode pegar uma redação que alguém colocou, seu texto não caminhou. Esse não caminhou é porque ficou ali, parado. Quando você fala, por exemplo, né, um exemplo besta, além disso, seu texto está evoluindo. Porque você disse, já falou alguma coisa, eu falo, João é estudioso. Além disso, é educado. Tá vendo? Então, ele apresenta duas características. Estudioso e ser educado. Aí o texto evoluiu. Então, é isso que você tem que fazer. Trata-se de um mecanismo coesivo que acontece por meio de marcadores verbais e conectivos, né? Preposições, conjunções, advérbios, pronomes relativos, os quais indicam essa progressão ao longo do texto. Ó, marcadores verbais. Lembre-se, na conclusão, o verbo tem de estar no futuro e não no futuro do presente e não no futuro do pretérito, como isso levaria a um mundo mais humano. Não, isso levará a um mundo mais humano. Tá vendo? Então, o tempo verbal também é um problema que, se você erra, você perde lá na competência 4. E além de perder na 1 também, porque você não está dominando a língua, né? Bom, só para você ver essa relação dos verbos, deixa eu me ver aqui uma coisa. Tá. Então, olha só, João Romão foi dos 13 aos 25 anos, olha, aqui está vendo a disjunta adverbial de tempo aqui entre vírgula, empregado de um vendeiro que enriqueceu, verbo no pretérito perfeito, enriqueceu, entre as 4 paredes de uma suja e obscura taverna nos repolhos do bairro do Botafogo.
E tanto economizou, então, está vendo? Ele enriqueceu, economizou do pouco que ganhara. Por que ganhara e não do pouco que ganhou? Porque ele ganhou antes de enriquecer e antes de economizar. Está vendo? Ele ganhou um dinheiro, aí esse dinheiro ele economizou e ele enriqueceu. Então, nessa dúzia de anos que, ao retirar-se, está vendo, o futuro do subjuntivo, o patrão, que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos, não só a venda com que estava, está vendo, estava dentro. Então, é uma ideia de continuidade. Então, para você ver como o verbo estabelece relação no texto. É um texto narrativo, né? Não é o que você vai usar, mas o verbo aparece na sua redação também. Então, ora eu vejo que alguém coloca no pretérito perfeito, ora no imperfeito, sem essa preocupação. Bom, os mecanismos de coesão sequencial são utilizados para que as partes das informações do texto possam ser articuladas e relacionadas. Dessa forma, o conectivo aqui, eu já coloquei de propósito, para você ver que uma parte está relacionada à outra. O autor do texto garante boa articulação entre as ideias, informações e argumentos do interior do texto. E, principalmente, aí outro adjunto aí, né? É a coesão textual, coerência textual. Bom, também atua com o uso de conectivo. Sem ela, o texto não é linear e a mensagem pode não ser compreendida. Vamos ver um exemplo? Aqui é para você observar mesmo. Então, vamos lá. Muitos brasileiros guardam dinheiro na poupança. Há investimentos de renda fixa que oferecem um retorno um pouco melhor. Aplicações de renda favorável são uma boa solução para se obter lucros mais interessantes. É importante formar uma reserva de emergência antes. Eu sei que você vai falar para mim, Tita, eu entendi. Está falando que tem brasileiro que bota dinheiro na poupança, que tem investimento de renda fixa, né, que você aplica lá durante 6 meses e ela oferece um retorno um pouco melhor. Tem aplicações variáveis, né, outras de rendas variáveis, né, que são também boa solução. Então, que é importante ter uma reserva para os casos de emergência. Mas vocês viram? Não tem articulação nenhuma entre os períodos. Eu tenho um amontoado de ideias sem nenhuma articulação. Então, isso aqui a gente não pode dizer que é um texto. É um amontoado de ideias soltas. Elas estão relacionadas entre si de sentido, mas como texto, não. Então, agora, a articulação. Embora muitos brasileiros guardem dinheiro na poupança, há investimentos de renda fixa que oferecem um retorno um pouco melhor. Então, está falando que a poupança, mas está. Além disso, aplicações de renda variável são uma boa solução para obter lucros mais interessantes. Antes, porém, é importante formar uma reserva de emergência. Então, não, né, para você depositar seu dinheiro todo lá numa renda fixa, porque se você precisar rapidamente, né, ela está lá presa. Então, você viu? Olha quantos conectivos. Embora, além disso e porém, quando não havia nenhum no texto anterior. Viu a diferença? Aqui. Por muito tempo, a renda fixa ofereceu ganhos interessantes. Ponto 1, né? A taxa Selic, que eu nem conheço, diminuiu a ponto de reduzir a atratividade das aplicações conservadoras. Muitas pessoas têm procurado formas de manter uma boa lucratividade na carteira de investimentos. A Bolsa de Valores se apresenta como uma solução. É essencial estudar e entender bem o mercado de ações. Vocês viram, gente?
Por que tem hora que eu coloco assim lá no parágrafo? Parágrafo confuso, muito extenso. Esse muito extenso é porque falta conectivo. Se você olha isso aqui, ó, parece que está grande. Quando você termina de ler aqui embaixo, você não sabe o que o cara falou. Porque ele ficou aqui, ó, um monte de ideias soltas, sem conectivo, aí deixa seu parágrafo cansativo, confuso, dá ideia até de prolixidade. Agora aqui, ó, por muito tempo, a renda fixa ofereceu ganhos bastante interessantes. Entretanto, a taxa Selic diminuiu a ponto de reduzir a atratividade das aplicações conservadoras, de modo que muitas pessoas têm procurado formas de manter uma boa lucratividade na carteira de investimento. Nesse sentido, a Bolsa de Valores se apresenta como uma solução, embora seja essencial estudar e entender bem o mercado de ações. Viu como que agora a gente entende melhor? E outra coisa que eu quero chamar a atenção. Quando eu coloco nesse sentido, ou nesse contexto, tem que ter relação. Deixa eu pegar só para você entender, porque vocês às vezes colocam também na redação só para dizer que está colocando, né? Entretanto, a taxa Selic diminuiu a ponto de reduzir a atividade das aplicações conservadoras. Então, ela reduziu e está diminuindo, né? Ela não é mais atrativa. De modo, quer dizer, se ela diminuiu, então ela não é mais atrativa, de modo que muitas pessoas têm procurado formas de manter uma boa lucratividade na carteira de investimento. Então, a renda fixa, ela oferece ganhos interessantes, mas ela reduziu a atratividade porque ela diminuiu a ponto de reduzir a atividade. Então, ela diminuiu. Agora, as pessoas têm procurado outras formas, né, de lucratividade. Então, por exemplo, na carteira de investimento. Agora, nesse sentido de quê? De manter uma boa lucratividade, tá vendo? A Bolsa de Valores se apresenta. Então, quando você colocar nesse sentido lá na sua redação, por favor, dê uma olhadinha para ver se ela está retomando aquilo que você disse anteriormente. Nesse contexto, por exemplo, eu vou falar uma redação besta aqui, né? A Constituição Federal garante a todo cidadão o direito à segurança. Entretanto, não é o que se vê quando milhares de brasileiros são assassinados diariamente. Aí, nesse sentido, é preciso que medidas tais como uma melhor aplicação das leis e maior investimento na educação brasileira, é preciso que medidas sejam tomadas para minimizar a problemática. Está vendo? Então, nesse sentido de quê? De acabar com a violência. Então, é isso que você tem de pensar direitinho na hora de colocar, tá? Porque é um conectivo? Mas é um conectivo que a gente precisa ter cuidado também. Essa daqui eu peguei também de uma redação feita, tá? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Pobrezinho, né? Esse aqui não é redação nota 1000, não. É porque eu estava já querendo, já era tarde, eu precisava terminar, aí peguei uma redação lá do Imagine. Então, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Poderia ser um problema corrente, né? Mas achei pobrinho. Isso está retomando esse fato aqui, a presença da violência contra a mulher, tá? Isso deve ser enfrentado uma vez que diariamente, então, uma vez que diariamente, a adjunta de verbal de tempo, mulheres são vítimas dessa questão.
vítima dessa questão. Qual questão? Da violência. Nesse sentido, dois aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Então, nesse sentido de quê? De as mulheres serem vítimas de violência no Brasil. Tá vendo? Então, apesar de estar pobrinho aqui em cima, mas ele está bem articulado aqui. É isso que vocês precisam. Agora eu peguei uma também, acho que é de nota mil. Vamos lá, ó. No filme, o jogo da imitação, ó, eu também peguei essa aqui para vocês observarem como ele fez um resumo do texto, porque, gente, não é contar o filme todo, o livro todo, a série toda, já falei, é pegar uma parte importante. Então, ó, no filme, o jogo da imitação, o personagem Alan Turing consegue prejudicar o avanço da Alemanha nazista, posto que, ou porque, ou posto que, já que, tá vendo? Então, já que, posto que, porque, decifrou os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra de Hitler. Tá vendo? Então, aqui ele contou a ideia central. O personagem prejudicou o avanço da Alemanha nazista porque ele decifrou o desejo, né, correspondente ao projeto de guerra de Hitler. Diante disso, olha aqui o conectivo, disso que desse prejuízo que ele causou devido à decifração dos algoritmos. Pode-se observar, desde a segunda metade do século XX, a relevância do conhecimento tecnológico, porque ele conseguiu prejudicar, tá vendo? Porque ele decifrou os algoritmos para atingir certos objetivos. Então, diante disso, pode-se observar, desde a segunda metade do século XX, a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Contudo, olha aqui o conectivo de oposição. Diferentemente de tal contexto, atualmente utiliza-se a tecnologia, muitas vezes, não para o bem coletivo, porque aqui, gente, achei muito boa por isso. Porque quando pensou em guerra, era matança de gente, era muita gente. Então, aqui, ó, diferentemente de tal contexto, atualmente utiliza-se a tecnologia, muitas vezes, não para o bem coletivo, como representado pelo filme. Porque se ele conseguiu atrapalhar a guerra, ele ajudou a uma nação, ajudou o mundo, ajudou um monte de gente. Mas, ó, que ele usou contudo, ele usou mais, para vantagem privada, mediante manipulação de dados de usuários da internet. Então, quando o cara decifrou os algoritmos naquela época, foi para ajudar. Hoje, quando se usa esses algoritmos, é para manipular as pessoas, né? Destarte, então, diante disso, é fundamental, nesse contexto, ou assim, é fundamental analisar as razões que fazem dessa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Por que também que eu peguei isso aqui? Primeiro que eu peguei para mostrar os conectivos, né? Como que o texto foi bem articulado, é a introdução. Ela está grande? Está, mas ela está bem articulada. E depois, para mostrar que a tese, ela está aqui, ó, você vai falar para mim, Rita, mas ele não colocou todas as causas, os desafios, né? Não colocou. Mas só que ele deixou aqui, ó, analisar as razões. Quando ele colocou as razões, nós vamos ver que lá no outro parágrafo, ele já vai começar direitinho, ó. Em primeiro lugar, tá vendo o conectivo aqui? Ele fala, em primeiro lugar, cabe abordar a dificuldade da regulação dos sites
quanto ao acesso aos dados de quem está inserido no ambiente virtual. Então, nós já vimos que o primeiro problema é esse, o primeiro argumento dele, dificuldade de regulação dos sites, né, de quem está lá no ambiente virtual. Agora, tem alguém também que eu corrigi a redação, essa semana eu já li várias, né, e agora faltam 5 só para eu terminar. Mas veja bem, o que acontece? A pessoa não está fazendo isso. Eu até falei, vamos olhar a aula de amanhã para poder se inteirar do assunto. Em primeiro lugar, cabe abordar a dificuldade de regulação do sistema. Ela anunciou o argumento dela, é esse daqui. Bom, se esse é o argumento, então, agora, o que ela vai fazer? Ela vai explicar esse argumento. De acordo com Sartre, o homem deve zelar pelo bem coletivo, em detrimento do individual, uma vez que ele está articulado a uma comunidade. Está vendo? Então, ele diz que tem uma dificuldade de regular os sites de acesso ao ambiente que a pessoa está inserida. Sartre diz que o homem deve zelar pelo bem coletivo em detrimento do individual. Por quê? Porque ele não está sozinho no mundo, ele faz parte de uma comunidade. Agora, no entanto, então agora eu já vi que ela vai falar que o homem não está fazendo isso. No entanto, a tecnologia, atualmente, rompe com tal lógica altruísta, ou seja, ele rompe com essa lógica sensata, com essa lógica do bem-estar, né? Pois prioriza-se o lucro gerado pela manipulação do indivíduo. Então, ele deixa a comunidade e vem para o indivíduo. Isso ocorre porque muitas empresas detêm habilidades técnicas para traçar perfis individuais, direcionando, por consequência, o consumo, além de influenciar escolhas e gostos de cada um. Logo, verifica-se também uma ruptura com a filosofia kantiana, de que a pessoa deve ser um fim em si mesma, e não um meio de conseguir alcançar interesses particulares. Está vendo esse parágrafo bem articulado? Primeiro, ele jogou a tese, né, a tese dele, que era a dificuldade. Depois, ele jogou um autor para justificar, explicou esse autor e ainda jogou um segundo autor para terminar de confirmar aquilo que ele falou da manipulação. Então, trouxe esse daqui também para vocês observarem as partes, que não pode ser uma parte solta, né? Aí o outro parágrafo dele, só para mostrar que aqui, como eu disse, ele não deixou claro quais eram as causas, mas aqui, ficou muito claro no primeiro parágrafo, que é a dificuldade de regular os sites. Aí, ademais, aqui, o outro conectivo aqui, ademais, outro fator a salientar é a falta de formação do público no que tange à internet. Viu, gente, como é que ficou muito claro no primeiro, dificuldade da regulamentação, e a segunda é a falta de formação das pessoas. Diante do advento da era tecnológica, a priori, com a terceira revolução industrial, e posteriormente, com a quarta, nota-se uma educação incompleta. Ele falou que nós não temos informação, né? Incompleta, que não prepara o indivíduo para o mundo imerso de computadores e inteligência artificial. Então, tem dificuldade porque nós não fomos preparados para isso. Né? Nessa perspectiva de quê? De não estar preparado de uma educação incompleta. Apesar de, desde a infância, estar em contato com tablets e celulares, a criança cresce sem saber discernir corretamente quais informações podem ser publicadas ou se o seu dispositivo está realmente seguro. Está vendo?
Então, quando você termina de ler, você sabe direitinho o que o cara falou. E aí eu sei que as duas causas dele foi a dificuldade ai, eu esqueci a palavra, da regulamentação, né, do site. O segundo, a falta de informação. Aí o texto está fechado. E essa daqui, que também é uma articulação muito boa, na mitologia, às vezes foi condenado, como você sabe isso daqui, né? Então, odiernamente, então, atualmente, diariamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais, olha, tá vendo o conectivo aqui? Os quais buscam ultrapassar as barreiras, as quais, ó, só não gostei porque também botou os quais e as quais aqui, os separam do direito à educação. Nesse contexto, nessa dificuldade que eles têm, não há dúvida de que a formação educacional dos surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, não use a palavra infelizmente, esse cara tirou 1000, mas o cara lá, o corretor foi bonzinho, né? Devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. É um tal de colocar preconceito, não coloca não, fica muito, assim fica, é muito comum. Aí sei que eles falam conectivos medianos. Então, quando você fala mas também, como também, aí você dá mais riqueza ao seu texto, tá bom? Aí nós temos aqui os valores semânticos, né? Que nós, da relação de causalidade, e aí essa daqui eu explico na próxima aula nossa. O conteúdo que vocês têm aula daqui a pouco, não tem? Eu vi no horário, vocês têm mais uma aula, acho que é com geografia, só para dar uma descansadinha, né? Então, veja bem, as relações de causalidade, de condicionalidade, de temporalidade, finalidade, pelo que vocês já devem ter visto, ter sentido, são as conjunções. E aí nós vamos falar bem delas, que aí quando chegar nas orações coordenadas, subordinadas, você já não vai ter mais dificuldade, você já aprendeu aqui. Então, próxima aula, amanhã eu tenho de lançar aula para vocês, eu vou colocar lá o assunto. Relações, valores semânticos dos conectivos. Você já sabe que está nesse slide, tá bom? E na próxima aula eu explico para vocês direitinho, para não ter mais dúvida. Alguma pergunta? Murilo, Letícia, Kevin, seja bem-vindo. Não. Tá tudo tranquilo? Então tá. Professor, Fala. que no primeiro desenvolvimento e no segundo desenvolvimento, eu posso colocar em primeiro plano e em segundo plano? Para Como é que iniciar? é? Peraí que eu Em tirei primeiro plano e em segundo plano? não coloca não. Colocou em primeiro plano, agora você vai colocar outro, além disso, ademais, convém lembrar ainda, sabe? Para não ficar Entendi. uma enumeração muito mediana, tá? Entendi. Então, eu vou ver um tema para cadastrar. Tem alguma para vocês entregarem esses dias? Não, né? Murilo? Que? Tem alguma redação para vocês entregarem esses dias para o Imagine, para postar? Eu acho que não. Então hoje à noite eu vou ver um tema, tá bom? Tá bom. Então tá. Então, se vocês quiserem sugerir, me pedir para colocar algum tema, fala para mim que aí eu pesquiso, preparo uma aula. Vamos pensando nisso até a próxima aula nossa, que aí eu coloco. Amanhã eu tenho aula com vocês. Se vocês pensarem em algum tema, vocês falam comigo, que aí eu pesquiso para poder cadastrar lá no Imagine. Tá bom? Então tá, fiquem com Deus, beijo para vocês. Tchau.